Olá, pessoal. Como dito aí na nossa aula de apresentação, agora nós iremos estudar a nossa disciplina dividida em 3 unidades. E nesse vídeo, nós iremos ver a unidade 1, com as temáticas ligação covalente e teoria da repulsão dos pares de elétrons na camada de valência. Tá? O principal objetivo da nossa disciplina ao final deste módulo, o aluno deverá ser capaz de compreender as características das ligações covalentes e suas principais propriedades, estudar a teoria da repulsão dos pares de elétrons de camada de valência e identificar os pares de elétrons isolados nas estruturas moleculares. A química inorgânica, para a gente fazer um apanhado geral, tá? A química inorgânica, ela estuda as substâncias que não possuem o carbono coordenado nas cadeias. Tá? Isso não quer dizer que são todas as substâncias que não possuam carbono. Nós vamos ver que alguns compostos inorgânicos têm a presença de carbono. Não muito comum, mas alguns possuem, certo? Ou seja, aqueles que têm origem principalmente no reino mineral. Essa classificação ela perdurou por muito tempo e ainda hoje ela é utilizada, que os compostos inorgânicos são aqueles que se derivam do reino mineral. Esse ramo da química analisa as estruturas, as propriedades e as transformações acerca dessas substâncias e dos elementos químicos que as compõem. Para efeito de comparação, nós podemos ter a química orgânica, que é a química que, como a parte da química que estuda os compostos extraídos de organismos vivos. A química inorgânica é a parte da química que estuda os compostos originários do reino animal. Então, para efeito de comparação, orgânica estuda ali os organismos vivos, né? Os compostos dos organismos vivos, e a química inorgânica estuda aí a parte da química dos reinos mineral. Uma ideia proposta aí em meados de 1777 por Bergman, mas que ainda hoje é muito utilizada assim, para efeito de comparação. Os compostos inorgânicos, né, são formados por átomos ou moléculas de pelo menos dois elementos diferentes. Tá? Dois elementos diferentes. Não possuem em sua estrutura átomos de carbono, como eu disse para vocês. Há exceção, formando cadeias ligadas ao hidrogênio. Possuem metais ou hidrogênio combinado com um não metal ou um grupo de não metais. Tá? Então, a ideia principal é possuem metais ou hidrogênio. Realizam ligações químicas do tipo iônica, covalente ou de coordenação. Então, nós vamos poder ter aí vários compostos formados a partir dessas ligações. E no estado ambiente, a temperatura ambiente, a maioria se apresenta no estado físico sólido, tá certo? Na temperatura ambiente. As ligações covalentes aplicadas aos compostos inorgânicos, parte do nascimento da disciplina, ela começou a ser proposta em 1916 pelo pesquisador Lewis. Lewis ele afirmava o seguinte, que a ligação covalente é um tipo de ligação que ocorre quando dois átomos precisam adicionar elétrons em suas últimas camadas. Somente o compartilhamento é que pode assegurar que esses dois átomos atinjam a quantidade de elétrons necessária em sua última camada. Tá? O exemplo aí nós temos o hidrogênio. O hidrogênio ele precisa de mais um elétron para ficar estável, porque ele tem um elétron, um átomo isolado. Mas para ser estável ele precisa ter dois elétrons, então ele precisa de mais um elétron para ser estável. Logo, ele não pode doar, mas ele precisa receber. Então, o que, ele realiza? A ligação covalente, porque a ligação covalente ela se dá por compartilhamento de elétrons. Tá? O átomo ele não perde o elétron, ele apenas compartilha para que ele possa ser estável. Então, se eu tenho uma aproximação de dois átomos de hidrogênio, cada um vai compartilhar o seu um elétron, e aí você vai ter aí o compartilhamento entre os elétrons, aonde agora eu posso contar que cada átomo de hidrogênio vai ter dois elétrons, tá certo? Então, cada um dos átomos envolvidos entra com um elétron para a formação de um par compartilhado, que a partir da formação passará a pertencer a ambos os átomos. Por isso que eu digo, a partir do momento que compartilha os elétrons, esses elétrons passam a ser agora dos dois átomos. E cada compartilhamento desses elétrons
origina-se uma ligação covalente, tá certo? E aí nós temos também a proposta da estrutura de Lewis. Na formação de uma ligação covalente, os átomos tendem a completar seus octetos pelo compartilhamento de elétrons. Lembrando, o hidrogênio é o único átomo que ele estabiliza com 2 elétrons, porque ele segue a regra do dupleto. Regra essa semelhante à do gás hélio, que já é estável com 2 elétrons. Tá certo? Então, por isso que o hidrogênio ele faz uma ligação covalente para ter mais um elétron ali compartilhado e aí ficar com 2 elétrons. Os demais átomos, claro, existem exceções, eles são estáveis com 8 elétrons, ou seja, obedecendo o octeto completo, como os demais gases nobres, que, com exceção do hélio, os demais gases nobres eles estabilizam com 8 elétrons. Um exemplo é o flúor. O flúor ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então, ele compartilha um desses elétrons para receber um elétron compartilhado e aí ficar com 8 elétrons, tá certo? Como exemplificado aqui nessa nossa imagem. Uma estrutura de Lewis mostra o arranjo dos elétrons como linhas, pares ligados e pontos pares isolados. Então, a partir do momento que eu faço o compartilhamento de 2 elétrons, esse compartilhamento troco por uma linha para mostrar que ali ocorreu uma ligação e são pares compartilhados ou pares ligados, e os demais elétrons que não foram utilizados eu deixo ao redor do átomo para mostrar que são elétrons isolados, ou seja, pares isolados. A estrutura de Lewis para as espécies poliatômicas. Cada átomo ou molécula poliatômica, ou seja, que tem mais de 3 átomos, completa seu octeto, ou dupleto, pelo compartilhamento de pares de elétrons com seus vizinhos mais próximos. O carbono ele tem 4 elétrons na camada de valência. E aí ele compartilha esses 4 elétrons para chegar a 8 elétrons. Se ele tiver, durante esse compartilhamento, 4 hidrogênios, ele vai compartilhar um par de elétrons, ou um elétron com cada hidrogênio, formando um par entre carbono e hidrogênio, totalizando aí 4 átomos de hidrogênio. Tá certo? Olha, se compartilha o primeiro, compartilha um segundo elétron, compartilha um terceiro e ao final compartilha um quarto elétron. Por quê? Ele forma 4 pares de elétrons. Certo? Então, cada par de elétron desse é uma ligação química. E aí, nós podemos dizer que o carbono possui valência igual a 4, ele é tretavalente e a sua estrutura de Lewis mostra a forma da molécula, somente o padrão das ligações, a partir daí das ligações covalentes, porque cada par de elétron compartilhado é uma ligação covalente. Quantidade de ligações. Nós podemos classificar as ligações em simples, dupla ou tripla. Se entre 2 átomos ocorrer apenas um par de elétron emparelhado, ali formou uma ligação. E apenas uma ligação é classificada como ligação simples. Se entre os pares ocorreu, ou entre os átomos ocorreu a formação de 2 pares de elétrons, então ali ocorreu 2 ligações químicas, logo é uma ligação do tipo dupla. E se entre os átomos ocorreu a formação de 3 pares de elétrons compartilhados, então cada par é uma ligação química, e aí nós temos uma ligação tripla, certo? A ordem de ligação é o número de ligações que une um par específico de átomos. A ordem de ligação para cloro-cloro é 1 e a do oxigênio, com 2 ligações, é 2. Então, quando nós falarmos de ordem de ligação, nós estamos dizendo o quê? Que a cada número expresso na ordem de ligação está relacionado à quantidade de ligações que existe entre esses átomos. Tá certo? A estrutura de Lewis ela é bastante cobrada e existem algumas formas que nós podemos representar elas. Muitas vezes nós pegamos uma molécula ali que tem que ter a proposta da estrutura de Lewis, porém a gente fica sem entender como fazer, né? Como prosseguir, como propor estruturas. Então, existem alguns procedimentos que eu fiz questão de colocar na nossa aula para que vocês possam estar depois, junto com
a videoaula e o PDF está revisando. Mas basicamente diz o seguinte: primeiramente, a gente tem que escolher o átomo central e escrever o esqueleto do composto. Geralmente, a escolha do átomo central não é uma tarefa simples. Entretanto, alguns procedimentos podem ser seguidos para tornar essa tarefa menos difícil. Para compostos simples, geralmente o átomo central, né, observe que a gente está falando bastante do átomo central, de uma estrutura de Lewis, é o primeiro átomo da fórmula. Por exemplo, no CO2, o átomo central é o carbono. NF3, o átomo central é o nitrogênio. CO3-2, o átomo central é o carbono. E NH4+, o átomo central é o N. Tá? Frequentemente também, o átomo menos eletronegativo, como por exemplo carbono, nitrogênio, fósforo e enxofre, ocupam a posição central. Então, o átomo central também ele pode estar relacionado como sendo o átomo menos eletronegativo. Tá certo? E frequentemente o hidrogênio e os halogênios ocupam posições terminais, extremos da estrutura, e formam uma ligação com outro átomo. Ou seja, os halogênios e o hidrogênio, eles têm posição oposta ao átomo central. Tá certo? Pouco provavelmente você vai ver um halogênio como átomo central. Claro, existe um, que é aquela família lá do percloratos, que o cloro é o átomo central, mas é exceção. Tá? Na maioria dos casos, os halogênios e o hidrogênio vêm ali na terminação, ou seja, na ponta das estruturas. Tá certo? Esse é o primeiro passo. Aqui um exemplo, nós temos aí o PCl3. Ó, quem vem primeiro possivelmente seja o átomo central. O menos eletronegativo também pode ser o átomo central. E os halogênios possivelmente venham terminais, ou seja, eles não são o átomo central. Então, aí tudo indica que o fósforo será o átomo central. Logo, eu já montei o esqueleto. Fósforo como um átomo central e os cloros ao redor. Segundo passo. Determine o total de elétrons de valência presente na estrutura. Por exemplo, no NH3 existem 8 elétrons de valência, porque 5 são provenientes do nitrogênio e 3 são provenientes do hidrogênio. Um de cada hidrogênio. Eu tenho 3 hidrogênios, cada um tem um elétron, então eu tenho 3 elétrons dos hidrogênios, mais os 5 elétrons da estrutura do nitrogênio. Se a estrutura for um ânion, a sua carga deve ser somada aos elétrons de valência. Tá? E se for cátion, subtrai um número de elétrons igual ao valor da carga positiva. Um exemplo, NO3-, eu tenho 24 elétrons de valência. Por quê? Porque eu tenho 5 elétrons do nitrogênio, cada oxigênio desse tem 6 elétrons, então 6 vezes 3, 18. Tá? Aí eu tenho 5 mais 18, 23, mais um elétron proveniente aqui, ó, da carga menos do NO3. Logo, eu tenho 24 elétrons de valência para a estrutura do ânion, exemplificado. Para a estrutura do cátion, eu tenho aqui ó, o nitrogênio, né, o NH4+. O nitrogênio ele tem 5 elétrons de valência. O hidrogênio, cada um tem um elétron de valência, eu tenho 4. Então, eu tenho 4 elétrons de valência referente aos hidrogênios. Logo, 5 mais 4 dá 9. Porém, eu tenho que descontar um elétron por causa ó, da carga positiva. Então, 5 mais 4, 9, menos 1 da carga positiva, fico com 8 elétrons de valência. Então, esse é o meu segundo passo, tá certo? Porque eu tenho que determinar a quantidade de elétrons de valência. PCl3, um exemplo. Eu tenho aqui ó, 5, né? 5 elétrons do fósforo. Cada cloro eu tenho 7 elétrons, mas eu tenho 3 cloros, então é 7 vezes 3, né? Mais 5, totalizando o quê? 26 elétrons, certo? O terceiro passo, a terceira etapa é ligue o átomo central a cada outro átomo a seu redor por uma ligação covalente simples. Cada par de elétron pode ser representado por uma linha, como eu já falei para vocês. O par de elétron, onde eu tenho um elétron de um átomo A com um elétron do átomo B
Se eu juntar ambos, eu formei uma ligação que eu posso fazer um tracinho representado em forma de linha. Em seguida, distribua os elétrons que restam para completar o octeto de todos os átomos, exceto o hidrogênio, que fica estável com 2 elétrons. Os elétrons que não participam da ligação covalente devem ser representados como pares e isolados. Como assim? Lembra do PCl3 que nós viemos trabalhando? Eu tenho que o fósforo, a primeira coisa que eu faço é um tracinho entre o fósforo e o cloro de cada um. Liguei. Vou para a segunda parte, para a quarta parte, que é ver se a regra do octeto agora está sendo obedecida. Se o octeto do átomo central não estiver completo, estabeleça ligações duplas ou triplas, movendo para pares isolados dos átomos terminais. Então, se eu fiz um tracinho, uma ligação simples entre cada átomo presente com o átomo central, e eu observei que eu ainda tenho quantidades menores do que 8 elétrons, então é porque alguém ainda não está estável, não está com o octeto completo. O que é que eu faço? Eu monto mais uma ligação, aí eu posso fazer mais uma ligação, provocando agora a formação de uma ligação dupla, mais outra provocando a formação de uma ligação tripla, e assim sucessivamente, até que eu consiga manter a regra do octeto obedecida, tá? Geralmente, ligações duplas ou triplas são formadas entre os átomos de carbono, nitrogênio, oxigênio e enxofre. Por exemplo, eu tenho aqui o carbono, né? C+C. O carbono com oxigênio, C+O, e o enxofre com oxigênio, S+O. Isso quer dizer o quê? O C+O, por exemplo, o C+C, eles ocorrem porque um desses átomos eles não está estável e aí vai formando mais ligações até que eles fiquem estáveis. Um exemplo, dos 26 elétrons de valência, já estão representados 6, faltando representar 20. Cada cloro precisa de 6 elétrons para completar o seu octeto, e o fósforo precisa de 2 elétrons. Tá certo? Então, o que é que eu posso estar observando aí? Que eu tenho eles agora estáveis. Eu faço a continha. Olha aqui o cloro. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o par de elétrons aqui, a ligação representa um par de elétrons. Então, eu tenho 7, 8. O fósforo é o mesmo raciocínio. Eu começo pelas ligações. Já tem 2 elétrons aqui nessa ligação. Tem mais 2 aqui, 4. Tem mais 2 aqui, 6. E aí tem os que sobraram, que eu chamo pares de elétrons isolados, né? 7, 8. Então, o fósforo também está estável, assim como todos os outros átomos de cloro. Então, a partir do momento que eu proponho uma estrutura, que eu sigo os passozinhos que eu vim mostrando aí, e que eu conto os elétrons de cada átomo e eu observo que cada um está respeitando o octeto, então eu posso dizer que foi proposto a estrutura daquela molécula a partir da teoria de Lewis, tá certo? A teoria de Lewis também prevê algumas observações, principalmente a de ressonância, que é a regra do octeto e suas estruturas de Lewis para a molécula do ozônio é satisfatória tanto pelas estruturas. O que isso quer dizer? A molécula de ozônio, o átomo de oxigênio, que são 3 átomos de oxigênio formando a molécula de ozônio, ele pode ser expresso tanto por essa estrutura, a dupla ligação ficando aqui entre os átomos de oxigênio do lado esquerdo, quanto essa estrutura onde a dupla ligação está proposta pelos átomos de oxigênio do lado direito. Tá? A escolha arbitrária de uma dessas duas estruturas para representar a molécula do ozônio apresenta um problema com respeito ao tamanho das ligações. Por quê? É de se esperar que o tamanho da ligação simples seja maior do que o tamanho da ligação dupla, porque duplas ligações são menores do que simples ligações. Então, era de se esperar o quê? Onde tem a ligação dupla, fosse
uma distância menor do que quando se tem apenas a ligação simples. E o que observou-se experimentalmente é que o tamanho de ambas as ligações oxigênio-oxigênio são iguais a 1,28 nanômetro. Diferente dos tamanhos das ligações, se fosse oxigênio simples, que é 1,48, e se fosse de oxigênio duplas, que era de 1,21. Então, foi visto o quê? Que não existe essa obrigatoriedade dos oxigênios da esquerda serem de ligação dupla ou de direita serem de ligação dupla. O que existe é que há um estado ressonântico, né, chamado, formando ressonância aí, onde a dupla ligação ela pode tanto estar do lado esquerdo quanto do lado direito em constante alternância, de tal maneira que deixa as distâncias entre os átomos com valores iguais, de 1,28 nanômetros, que não é um valor nem do tamanho de uma ligação simples e nem do tamanho de uma ligação dupla, tá certo? É um valor específico, caracterizando assim o estado de ressonância. Outros exemplos de ressonância nós temos aí para o NO3- e para o CO3-. Eu posso estar representando a dupla ligação em qualquer uma dessas três posições. Por isso que eu coloco essas estruturas, que é chamadas de estruturas de ressonância, porque ela não me garante aonde está a dupla ligação. Ela pode estar em qualquer uma dessas três posições, que está correto. Do mesmo jeito para o CO3, -2. As exceções à regra do octeto. Como eu falei para vocês, existem algumas exceções à regra do octeto, e essas exceções elas vão poder estar voltadas principalmente à desobediência de 8 elétrons nos átomos, começando aí pelo átomo de berílio, que tem um octeto incompleto. O berílio ele fica estável apenas com 4 elétrons na camada de valência. Como nós podemos estar vendo aqui, ó, eles formam apenas 2 pares de elétrons compartilhados. Cada um com 2 elétrons, então ele só tem 4 elétrons na camada de valência. Então o berílio ele fica estável com um octeto incompleto. Outro exemplo são os átomos que ficam estáveis com mais de 8 elétrons, como por exemplo o fósforo. O fósforo pode ficar estável com 10 elétrons na camada de valência, assim como o enxofre pode ficar com 12, tá? Então, aí nós temos vários exemplos de átomo. O cloro também pode ficar com mais do que 8. Então, nós temos vários exemplos do átomo central, no caso o fósforo, com mais de 8 elétrons. Então, aí também é exceção à regra do octeto. Ou o caso, por exemplo, do nitrogênio, que fica estável com números de elétrons ímpares. Nesse caso aí, nós temos ele aí, ó, ficando estável com 7 elétrons. E quando ele forma a dupla ligação, ele já está aí com 11 elétrons. Tá certo? Então, também fugindo aí a regra do octeto. Mas é uma molécula estável. Porém, são pequenas, vamos dizer assim, poucos exemplos da exceção da regra do octeto. Força da ligação. Outra coisa também que nós precisamos extrair das ligações covalentes é que elas possuem força da ligação. E essas forças da ligação quer dizer o quê? Com a ligação, quanto mais ela é forte, mais energia é necessária para dissociar essa ligação, ou seja, quebrar essa ligação. Observem que a ligação carbono-hidrogênio ela precisa em torno de 414 kJ por mol para ser dissociada. Enquanto uma ligação carbono-carbono, eu já vou precisar de 347. Carbono, dupla carbono, ou seja, aumentou mais uma ligação entre os carbonos. Eu já vou para a energia em 620. Ou seja, quando é uma ligação simples, eu gasto menos energia para quebrar a ligação do que quando eu tenho uma ligação dupla. Tá certo? A força da ligação, ela basicamente me dá algumas informações, como a energia de ligação cresce quando a multiplicidade da ligação aumenta. Ou seja, a ligação dupla precisará de mais energia do que a ligação simples e a ligação tripla precisará de mais energia para dissociar do que a ligação dupla. Desde quando aumenta o número de pares isolados em átomos vizinhos, decresce, desculpa, quando aumenta
o número de pares isolados em átomos vizinhos e decresce com o aumento do raio atômico. E fica forte também quando se tem a ressonância, que foi a que nós mostramos lá no caso da molécula de ozônio. Ela apresenta a ressonância, tá certo? Então aí a força de ligação tende também a ser maior. O comprimento de ligação, outra característica das ligações covalentes, é a distância entre os centros dos átomos em ligação covalente e corresponde à distância internuclear no mínimo de energia potencial dos átomos. Aí nós também vamos ter os comprimentos de ligações. Quanto maior a multiplicidade das ligações, menor o comprimento de ligação, tá certo? Ligação tripla vai ser menor do que a ligação dupla, que vai ser menor do que uma ligação simples. O raio covalente, nós também temos que ter isso em mente, que o raio covalente ele vai ser menor do que o raio do átomo, tá, sozinho. Por quê? Porque ele sofre aquela contraçãozinha de aproximação. Então, os raios covalentes devem ser somados quando se deseja estimar o comprimento de uma ligação em moléculas. Feito isso, na teoria de Lewis da ligação covalente, alguns pontos não ficaram ainda precisando de respostas. E aí foi quando, em 1940, Shedwick e Power proporam uma teoria, onde eles sugeriram que a geometria aproximada das moléculas poderia ser prevista utilizando-se o número de pares de elétrons na camada de valência do átomo central, no caso de íons e moléculas contendo somente ligações simples. Olha só, isso é muito importante nós grifarmos, por quê? Porque a proposta é a partir do número de pares de elétrons na camada de valência do átomo central, então os elétrons de valência do átomo central, e é somente para ligações simples, tá certo? A camada externa contém um ou mais pares de elétrons que podem ser compartilhados ou não compartilhados, se ele for isolado, claro. Sendo que ambos ocupam o espaço e se repelem mutualmente. Então, os elétrons no átomo central eles acabam se repelindo. E essa forma acaba provocando estruturas que nós iremos ver a partir de agora. A repulsão entre os pares de elétrons será minimizada se eles estiverem situados o mais distante possível um dos outros. Assim, se houver dois pares de elétrons no mesmo nível de valência do átomo central, os orbitais que os contêm serão orientados a 180 graus um do outro, formando uma estrutura linear. O que nós podemos observar é aqui, ó, o linear. Os átomos vão ficar o mais distante possível um dos outros, os elétrons vão ficar mais distante possível um dos outros, eles vão se repelir para ficar mais distante possível. Qual é o mais distante possível? É perfazendo uma linha reta onde ambos estão em lados opostos, ou seja, uma estrutura linear. Se eu tiver três pares de elétrons, aí eles vão perfazer uma estrutura de 120 graus. E se tiver 4 elétrons, eles perfazem uma estrutura de 109 graus e 28 minutos, que é semelhante a uma geometria tetraédrica. Para 5 elétrons, nós temos aí um ângulo, 5 pares de elétrons, desculpa, nós temos aí um ângulo de 107 graus, e para 6 pares de elétrons, nós temos aí um ângulo perfazendo em torno de 90 graus, tá? Mas essas geometrias, elas foram, depois de 1940, exaustivamente estudadas. E em 1957, esse cara aí chamado Ron Gillespie acabou propondo aí a teoria dos pares de elétrons, a teoria da repulsão dos pares de elétron da camada de valência. Modelo químico que busca predizer a geometria molecular por meio da repulsão eletrostática dos elétrons da camada de valência. A teoria da Vesper, né, que pode estar chamando aí, parte da premissa de que os pares de elétrons da camada de valência se repelem, adotando maneira tal que minimize essas repulsões, determinando assim sua geometria molecular. Então, observa que ele pega a ideia inicial já de 1940, né, e apenas faz algumas adequações,
Ou seja, ele faz um melhoramento na proposta, mas ele continua com a mesma premissa de que o que provoca a formação da geometria molecular é a repulsão dos pares de elétrons presentes no átomo central. E aí, ele utiliza-se de algumas regras, onde a primeira é: a estrutura das moléculas é determinada pelas repulsões entre todos os pares de elétrons presentes na camada de valência, assim como a teoria de Chadwick-Bower. Segunda regra: um par isolado de elétrons ocupa mais espaço em torno do átomo central que um par de elétrons ligantes. Pode-se inferir que a repulsão entre dois pares isolados é maior do que a repulsão entre um par isolado e um par ligante, que, por sua vez, é maior do que a repulsão entre dois pares de elétrons ligantes. Ou seja, quanto mais pares isolados tem-se no átomo central, maior é a repulsão. Quanto mais ligações tem no átomo central, menor é a repulsão. Tá certo? Mais ligações, menor a repulsão. Terceira regra: pares de elétrons isolados provoca pequenas distorções no ângulo de ligação da molécula. E a quarta regra: a magnitude das repulsões entre os pares de elétrons ligantes depende da diferença de eletronegatividade entre o átomo central e os demais átomos. E quinta e última regra: ligações duplas repelem-se mais intensamente que ligações simples, e ligações triplas provocam mais repulsão do que ligações duplas. Então, observa aqui que nesse modelo da VSEPR, nós já temos aí que as ligações duplas e triplas são consideradas, diferente da teoria proposta lá em 1940, que só considerava-se ligações simples. E aí, a partir desse pensamento, a partir dessa teoria, foi conseguido se propor aí diversas geometrias: linear, angular, trigonal plana, pirâmide trigonal, forma de T, tetraédrica, gangorra, quadrada planar, bipirâmide trigonal, bipirâmide quadrada, octaédrica e bipirâmide pentagonal. Essas estruturas elas podem ser vistas, a partir de algumas análises, até mesmo da própria molécula, sem precisar desenhar a estrutura. Onde nós temos aquela história do AXN-EM. Isso quer dizer o quê? Que o A é o átomo central, X é o átomo ligante, N é a quantidade de átomos ligantes, E é a quantidade de pares isolados, está representado por M. Então, por exemplo, se eu tenho aí a molécula de BF3, eu tenho o átomo central, eu tenho o ligante, que são 3 ligantes. No átomo central, eu tenho quantos pares isolados? Eu olho aqui para a estrutura e vejo que ele não tem nenhum par isolado. Então, ele não tem o E, nesse caso aqui, porque ele não tem par isolado. Já no SO3-2, eu tenho o átomo central, o A, o X, que é o oxigênio, que são os ligantes, eu tenho 3, então X3. E pares isolados, eu tenho quanto? Eu olho para o enxofre e eu vejo que eu tenho um par isolado. Então, ele tem um E1. Esse Mzinho dele aqui é igual a 1. Então, ele é AX3E. E aí, nós vamos ver que isso serve para que nós possamos predizer a geometria. A geometria linear, ela tem aí o AB2, Onde é o AB2? Eu tenho o átomo central, eu tenho o B, que é a quantidade de ligantes, tenho 2 oxigênios. Quantos? AB2. Eu tenho algum elétron livre ao redor do átomo central, que é o C? Não tenho. Então, eu não tenho E. Logo, é o AB2. Então, se eu tenho um AB2, a estrutura é do tipo linear. Certo? Átomos, moléculas formadas apenas com 2 átomos, ela obrigatoriamente será linear. Observem que essa que nós mostramos primeiro, ela tem 3 átomos. Mas se tem só 2 átomos, ela obrigatoriamente será linear. Agora, se eu tenho 3 domínios de elétrons, eu posso ter nesses 3 domínios 3 átomos ligantes ou 2 átomos ligantes e um par de elétrons isolado. Tá certo? E aí nós vamos ter 2 geometrias diferentes. A primeira, olha só, se eu tenho o átomo principal e eu tenho 3 átomos ligantes, ou seja, AB3,
que é essa primeira aqui, eu vou ter a geometria do tipo trigonal plana. Tá certo? Trigonal plana. Agora, se eu tenho o átomo central, eu tenho apenas 2 ligantes e eu tenho um par de elétrons, aqui no átomo central, eu tenho AB2E1. Quando eu formo isso aqui, o AB2E1, já muda. Eu já vou ter a geometria do tipo angular, tá certo? Angular. Quando eu tenho 4 domínios, eu posso ter 4 ligantes, eu posso ter 3 ligantes e um par de elétrons, de elétron livre, e eu posso ter 2 ligantes e 2 pares de elétrons livres. Tá? Para quando eu tenho 4 ligantes, que é esse exemplo aqui, eu vou ter a geometria do tipo tetraédrica. Agora, se eu tenho 3 ligantes e um par de elétrons livre, eu tenho a geometria do tipo bipirâmide trigonal. E se eu tenho apenas 2 elétrons livres e 2 pares de elétrons ligantes, agora eu tenho a geometria do tipo angular. Tá? Então, nós podemos aí formar 3 tipos de geometrias a partir de 4 elétrons, de 4 domínios de elétrons. Lembrando que um domínio é ou um par de elétrons ou uma ligação. Tá? Se eu tenho 5 domínios de elétrons, eu posso ter 5 ligantes, eu posso ter 4 ligantes e um par de elétron livre, eu posso ter 2 ligantes e 2 pares de elétrons livres, e eu posso ter 2 ligantes e 3 pares de elétrons livres. Para o primeiro caso, um AB5, eu tenho a geometria bipirâmide trigonal. Por quê? Porque eu tenho AB5. Eu tenho o átomo central e 5 ligantes. Geometria bipirâmide trigonal. Agora, se eu tenho aqui uma B4 com E1, ou seja, um par de elétrons livres, eu já tenho a geometria do tipo gangorra. O exemplo é SF4, onde cada um desse daqui é um átomo de flúor, né? É um átomo de flúor. E aqui eu tenho 2 elétrons livres, ou seja, um par de elétrons livres. Então, a B4E1 é a gangorra. Quando eu tenho um AB3E2, eu já tenho a forma de T. Aqui eu tenho F, 3 átomos de flúor e 2 pares de elétrons livres. Então, geometria em forma de T. Quando eu tenho AB2E3, ou seja, 2 átomos, aqui no caso é os átomos de flúor, e 3 pares de elétrons livres, aí eu tenho a geometria do tipo linear. 6 domínios de elétrons. Eu posso ter 6 ligantes, eu posso ter 5 ligantes e um par de elétrons, e eu posso ter 4 ligantes e 2 pares de elétrons. Para o caso de 6 ligantes, AB6, eu tenho a geometria do tipo octaédrica. Se eu tenho 5 ligantes, aqui eu tenho perfazendo ao redor do átomo central o flúor. Então, eu tenho AB5E1, geometria do tipo bipirâmide quadrada ou bipiramidal quadrada. E quando eu tenho 4 átomos e 2 pares de elétrons, eu tenho a geometria do tipo quadrática plana, tá? Quadrática plana. Algumas estruturas, vocês podem estar observando ela aí no sistema 3D, aí, numa estrutura mais a partir de vocês entrarem em qualquer um desses 2 sites, vocês aí podem estar brincando de observar essas estruturas em um espaço tridimensional, tá bom? E aí nós terminamos nossa unidade 1 aqui, e o próximo vídeo nós iremos falar da unidade
2. Bons estudos a todos e até o próximo vídeo.